simplesmente um livro, vai estar aqui na tela para vocês, Por que Nós Dormimos, de um neurocientista chamado Matthew Walker. Ele é britânico e ele tem mais de 100 artigos publicados. Eu estou com ele aqui físico, né? Eu acabei de ler essa semana agora, sexta-feira. E eu vou trazer para vocês um resumo, né? E todas as pílulas de conhecimento que, para mim, quando eu li aquilo, eu falei, caraca, então é assim que acontece, tipo, quimicamente, biologicamente no nosso corpo. Eu não vou falar para vocês coisas técnicas, é, como as células se interagem. Vou falar um grosso, mas que esse grosso faz muito sentido e é importante para que a gente entenda. Como, por exemplo, uma cafeína faz que a gente fique acordado, que a gente fica mais focado. Qual é o efeito disso, né? Porque é tão interessante a gente dormir mais. Qual o poder, qual o papel do sono, do sonho que a gente tem e o poder de restauração que a gente tem para o próximo dia, quando a gente tem esses momentos de sonho, né? Como é o ciclo do nosso sono. E isso tudo, porque eu estou falando tudo isso, né? Porque muita gente, principalmente da minha área, que é da área do empreendedorismo, negligencia o sono. Então, virou um motivo de aplauso quando a pessoa fala assim: ah, hoje eu só dormi 3 horas. Eu passei o dia no escritório, cheguei em casa de meia-noite, depois de meia-noite trabalhei mais 3 horas, fui dormir 3 horas, acordei às 6. Sabe? O pessoal vangloria esse tipo de atitude como se fosse um ato de heroísmo, né? Uma pessoa que consegue trabalhar por muito tempo, sendo que esse fato de você reduzir suas horas de sono, não impacta só o dia seguinte, como impacta a sua vida e a sua saúde daqui a 10, 20, 30 anos. E esse cara, né, o Matthew Walker, ele mostra isso com dados, pesquisas científicas que mostram que você tem talvez mais 50% de chance de desenvolver doenças cardiovasculares, 50% mais de chance de ter demência, ter Alzheimer, ter 1 milhão de coisas, cara. 1 milhão de coisas. Só na primeira 50 páginas do livro, o cara já fala, tipo assim, o quão a falta de sono influencia para que a gente tenha doença na velhice ou na meia-idade, enfim. Muito, 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 muito importante a pesquisa e o estudo que esse cara faz, né? Meu Deus do céu! Vocês viram? Caraca, é um super besouro. Jesus. Enfim, vamos lá. E aí eu vou... Medo. Meu Deus. Um ataque. Tem um ataque, tem um ataque. Cara, tem um Rottweiler aqui muito fofo, enfim. Vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo, né, em algumas partes para falar sobre o livro. A primeira parte dela é como a gente sente sono, né, como é que o sono ele é criado, né, como a gente define qual é a hora de dormir e qual é a hora de ficar acordado, que é o estado de vigília. A outra parte que eu vou falar é sobre a cafeína, né, o cafezinho que a gente toma. Eu tenho 2 amigos meus que eles estão diminuindo agora, mas eles são viciados em café. Então eles tomavam tipo 5 xícaras de café no dia. E eu ficava tipo assim, gente, é, vamos com calma. E aí depois que eu li o livro eu falei, galera, né, uma segurada aqui, porque vai ter os efeitos negativos disso aí em algum momento. Eu vou falar também sobre a parte da cafeína e vou falar também sobre o ciclo do sono, que envolve o sono REM. Eu vou explicar o que é isso, como a gente consegue fazer, né, para que esse sono ele melhore nossa criatividade, melhore nossa energia para o dia seguinte, beleza? Mas vamos falar primeiro sobre a parte que eu falei agora, é sobre a parte de como o nosso corpo sabe que é hora de dormir, como o corpo sabe que é hora de ficar acordado. E agora que entra a parte que eu falei que tem um pouquinho de biologia, de química, enfim. Inclusive, eu recomendo muito a leitura desse livro, porque o autor ele consegue explicar termos científicos de forma muito, muito, muito didática. Então, ele explica para você o que é uma adenosina, o que a melatonina faz, sem trazer células, sem trazer cálculos e como se conecta. Não, ele fala isso com exemplos e analogias muito, muito boas, né? Então, ele fala da melatonina, ele vai falar sobre uma corrida, né? E ele explicando a corrida para você como a melatonina ocorre no seu corpo, o que ela faz para que você durma. Enfim, recomendo demais a leitura, tem link aqui na descrição, caso você queira comprar esse livro, beleza? Voltando agora, iniciando na verdade agora. Nosso corpo tem uma... não é célula, tem um hormônio, né? Tem um hormônio, eu vou chamar de célula. Nosso corpo tem uma célula, não é célula. Putz, eu vou botar aqui o nome certo, tá? Dela. Mas enfim, tem vou chamar de célula. Enfim, tem uma célula no nosso corpo que se chama adenosina. E eu quero que você imagine que a adenosina é um galão, tipo um galão de gasolina. Perfeito, um galão de gasolina. E esse galão, ele vai durante o dia, durante o momento que você acorda, ela começa a contar. E até chegar à noite, ela vai enchendo de adenosina. Então, o seu corpo vai se enchendo de adenosina. E o que essa adenosina é? Ela é a pressão do sono. Quanto mais adenosina você tem no seu corpo,
mais a sua pressão para dormir é maior. Então, quando chega no fim da noite, se sua adenosina estiver alta, né, que geralmente ela vai dar a sua hora de dormir, de ninar, e você vai, né, de fato, cair no sono, pegar no sono. Esse é o primeiro fator que influencia a gente ficar acordado ou ficar dormindo. O segundo fator é o nosso ciclo circadiano, que basicamente é um relógio natural, que você, todo mundo tem, de 24 horas, às vezes 23, às vezes 25, tem uma pequena variação, mas é muito raro, mas geralmente é 24 horas, interno, de que a gente não é só pela luz do dia, tá? Mas geralmente quando tá de dia, a gente acorda, quando tá de noite, a gente dorme. Como eu falei, tem outros fatores que influenciam esse ciclo circadiano. Mas basicamente é um relógio interno que fala, você dorme logo que você acorda naturalmente. Esses são os dois fatores que fazem a gente dormir. Vamos voltar agora para a adenosina. Lembra que eu falei que ele é um galão que ele vai se enchendo? Vamos falar agora sobre o papel da cafeína. Quando você toma seu café, digamos que você dormiu na noite passada 4 horas. Você dormiu apenas 4 horas na noite passada. Teve que entregar um trabalho, foi dormir, sei lá, meia-noite e acordou às 5 horas, tá? Dormiu 5 horas. Tá longe não tá longe, né? Mas, tipo, não foi às 8 horas recomendadas pelos médicos, que seria necessário para você acordar bem outro dia, sem cansaço, sem sono, sem olheira. Não dormiu às 8 horas, dormiu apenas 4 horas. Quando é outro dia que você acorda, 4 horas cansado, tem que entregar o trabalho, enche lá um copão de café. Fala assim, agora eu vou ficar aqui acordado, preciso entregar isso hoje, não sei o que, tomo café. Quando você toma esse café, a cafeína, né? Vou chamar assim. Quando a cafeína entra no seu corpo, ela se disfarça, né? Ela tem um ponto muito importante. Se você não sabe, a cafeína ela é uma droga. Sim, uma droga. Por que é uma droga? Porque ela é uma substância, essa é a palavra perfeita, substância, ela é uma substância psicoativa. Porque a psicoativa, ela atinge e afeta diretamente parte do seu cérebro, seu sistema nervoso. Então, assim como outras drogas que você toma e perde o sentido, ou acontece coisas no seu cérebro que você não sabe explicar, a cafeína faz a mesma coisa. E aí, explicando basicamente a função da cafeína, sabe esse galão que vai enchendo de adenosina que eu falei, que é quando indica que você está com sono no fim do dia? A cafeína chega lá na substância adenosina e fala assim, amiga, eu vou me disfarçar de você. Então, o nosso corpo, que está vendo o galão enchendo, está sentindo sono durante o dia, o seu corpo, ele não sente que a adenosina está enchendo. Porque a cafeína chegou lá e falou assim, ó, vou me disfarçar aqui de adenosina. Então, seu corpo, ele basicamente continua sendo cansado, ele continua enchendo ali o galão de adenosina, ele vai continuar sendo cansado, porém, você não sente isso, porque a cafeína inibe esse cansaço percebido pelo seu corpo. Então, é como se você estivesse continuar com o mesmo sono acumulado que você estava lá durante o dia, porém, a cafeína faz tipo assim, ei, não olhe, não veja isso, não veja que o seu galão enchendo de sono, você está aqui, ó, focado, energia e tal, porque, como eu falei, ele inibe algumas partes do nosso cérebro para não ver a adenosina sendo preenchida ali e fazendo com que a gente perceba que a nossa pressão do sono está ficando alta. E aí tem uma coisa muito interessante sobre a cafeína, que basicamente toda substância, toda droga, remédio, ela tem um termo chamado meia-vida. E o que é essa meia-vida? É basicamente quanto tempo leva para que 50% da substância saia do nosso corpo. Então, a meia-vida do café, da cafeína, é de 5 a 7 horas. O que isso quer dizer? Se você tomar uma xícara de café, às 3 da tarde, e você jogar 5 horas para frente, né? No começo da noite, lá para 6, 7 horas, ainda terão, né? Até mais tarde, 8, 9 horas, ainda terão substâncias de cafeína, né? 50% ainda pode estar circulando no seu corpo. Então, por isso que muitas pessoas falam, você não pode tomar café depois das 4. Por quê? Se você fizer a continha mais 5 horas ou mais 7 horas, quando você for dormir de 10, 11 horas, a cafeína vai estar no seu sangue circulando. E por que a cafeína circulando no seu cérebro quando você for dormir é ruim? Porque você não entra no estado natural, seu corpo ele não vai estar pronto o suficiente para dormir um sono tranquilo. A cafeína afeta muito o nosso sono, porque quando você deveria estar com a adenosina lá em cima, essa substância da cafeína está atrapalhando isso. Então, a adenosina durante a noite, né, no sono, ela abaixa, ela seca esse galão lá para baixo, para que no outro dia ele venha encher novamente, né? Então, o ciclo, basicamente, e a cafeína atrapalha isso. Então, às vezes é comum as pessoas falarem, eu tomo café para dormir e não sinto nada. Você não sente nada porque seu corpo está tão viciado com café que você não consegue perceber mais isso. Mas ele está sendo sim afetado,
E aí tem as consequências que o cara fala. E 1 milhão de consequências que acontecem no futuro quando a gente faz isso. Outro ponto muito importante sobre o sono é que o sono que mais restaura a nossa energia, a nossa saúde interna, né? Faz a gente curar se eu tô gripada. Eu tenho uma boa noite de sono, ajuda muito a recuperação. Nosso corpo ele consegue fazer conexões criativas, 1 milhão de coisas que faz durante o sono. E o que mais faz isso, que mais restaura, é o sono REM, que basicamente é o sono onde a gente está sonhando, isso mesmo. Por incrível que pareça, no momento que a gente está sonhando, nosso corpo ele perde todo o movimento. Né? Então, às vezes você pode ter falado, fui no seu quarto, tentei acordar, mexi em você, se nem se mexia. Pode ser que essa pessoa esteja no momento do sono REM, que é quando ela está sonhando. Por mais que a gente ache que o sono REM você tem um sonho às vezes tão intenso que parece que você sonha a noite inteira. Porém, o sono REM, ele é a menor porcentagem de sono que a gente tem, né? A gente tem o sono profundo, o sono leve e o sono REM, ele é a menor porcentagem e ele não é contínuo, né? Você tem ciclos de 90 minutos durante o nosso sono, ele fica variando. Eu vou mostrar aqui um gráfico que tem no livro também. E é uma variação o tempo todo. Então, a gente acha que sonha muito, mas a gente sonha muito pouco, em minutos, né, corridos ali. Porém, é esse sono que faz com que a gente recupere melhor nosso corpo. E voltando para a cafeína interfere muito, 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 muito na qualidade desse sono REM. Então, é por isso que a cafeína impacta diretamente a qualidade do nosso sono, né? Tanto como eu falei, durante o dia, quanto no sono REM, que é o restaura o nosso corpo. E essa cafeína afeta esse sono, não fazendo que a gente tenha uma restauração completa do nosso corpo, eliminando substâncias que devem ser eliminadas durante o sono, durante a noite, e fazendo que você se sinta muito cansado durante o restante do dia. Tá? Provavelmente eu vou ter feito alguma parte muito interessante que eu queria trazer do livro, mas o livro em si só, ele fala sobre a melatonina também, é muito, muito bom. Eu recomendo muito você ler o livro. Você tem interesse de como usar o sono, né, para melhorar seu dia. É um conhecimento que você tá ligado diretamente com o seu dia, se você trabalha, toma café. É muito bom, muito, muito bom mesmo. Recomendo. Como eu falei, ele tem uma didática muito boa, ele explica muito bem. E com certeza vai agregar muito para o seu conhecimento sobre bem-estar, sobre como cuidar melhor do seu corpo. E não vai ser uma leitura perdida. Isso não tenho dúvidas que será muito, muito bom para você. Tá? Como falei, tem link aqui na descrição. Se tiver gostado desse vídeo, feito sentido para você, ter entendido um pouco mais sobre o sono, sobre a cafeína, sobre esse universo aqui do sono, tá? Deixa aqui nos comentários, quero saber a tua opinião, o que você acha disso, quantas milhares de xícaras de café você toma no dia. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se tiver gostado, se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.